Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Silvana Moreira, sou do Sindicato da Alimentação aqui de Marília e estamos aqui mais uma live, no Novembro Azul. Estamos aqui ao vivo no consultório do Dr. Donizete Jardim, que daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente sobre esse importante tema que o homem fica meio constrangido de lidar com a sua própria saúde, né? Então nós viemos aqui hoje bater esse papo, para poder falar sobre prevenção, o que fazer, como fazer, o que é o câncer de próstata. Quero em primeira mão agradecer aí todos que estão nessa live aí presente, com a gente aí, sempre convidados, sempre junto com a gente. E quero também falar que o presidente Wilson Vidotto não pôde vir aqui com a gente hoje, aqui no consultório, porque ele tinha compromisso já pré-agendado, mas pede agradecimento aqui ao Dr. Donizete, a disponibilidade dele, para fazer essa live com a gente. Bom dia, Dr. Donizete, tudo bem? Bom dia, eu quero agradecer primeiramente a todo mundo do sindicato, a esse convite. Vai ser um prazer conversar com vocês e eu quero que a gente consiga desmistificar esse tema. Sim. Que ainda tem bastante dúvida em torno desse assunto, é uma coisa que nem todo homem acaba tocando e ficando com medo. Exatamente. Então, assim, abordar uma linguagem bem clara, de um jeito bem tranquilo e bater um papo com você, Silvana, para levar informação para todo mundo. E o Dr. Donizete é uma graça, olha, ele é especializado em medicina da família e da comunidade, cirurgião geral e cosmiatra. Doutor, fale para a população o que é cosmiatra, doutor. Cosmiatria é a parte da dermatologia que cuida da estética. Então, então, é a parte legal. É a parte da legal? Dermatologia. Ah, é? E faz tempo que o senhor é médico já, formado? Eu sou formado em 2013, estou trabalhando desde 2014, então no finalzinho de 2013 me formei. E aí trilhei esse caminho de descoberta porque eu gosto um pouquinho de tudo, Silvana. Sim. Então comecei com a especialização em saúde da família e da comunidade, que legal, pela Unifesp. Acho tão legal. E aí fui trilhando esse caminho e hoje estou me dedicando um pouquinho a cada coisa. E médico é igual advogado, Não pode deixar de estudar e se especializar, Exato, doutor? É verdade. Mas tá verdade. bom. Doutor, a gente está aqui no Novembro Azul, como a gente fez o mês passado, com o Outubro Rosa também, Um papo bem legal. Então, assim, o que é o Novembro Azul, doutor? Novembro Azul é o mês em que a gente chama atenção para, não é só o câncer de próstata, mas para a saúde masculina. Sim. E então é o mês em que a gente percebe mais campanha para focar exatamente nesse assunto, que ainda é um tabu, muitas vezes acaba sendo um tabu. Porque a gente estava conversando há pouco, Silvana, que o homem vai ao médico quando tem dor ou quando está morrendo. Ou quando a mulher obriga. Exato. E então, e é importante a saúde masculina. Claro. E tem muitas coisas aí que precisam ser abordadas, desmistificadas. E então é um mês em que é focado exatamente nisso. E a gente aproveita o dia 17, que é o dia que tem a luta contra o câncer de próstata, para focar a atenção justamente no câncer de próstata. Entendi. E por que o símbolo de Novembro Azul é um bigode? É interessante, isso é uma história. Eu fui atrás para entender e eu gosto de história, então eu vou contar para vocês. Então conta essa história. Começou em 2003, em Melbourne, na Austrália. Dois amigos, eu fiz uma cola aqui para falar para vocês, que é o Luke e o Travis. Eles estavam num pub, bebendo, e tiveram uma ideia. Será que eles ficariam bem de bigode? Tava fora de moda o bigode. Então foi uma ideia para tirar sarro do outro e brincar. Certo. Só que aí, essa ideia acabou dando um gancho para uma coisa muito mais interessante, muito maior. Certo. Uma amiga, a mãe de um amigo deles, estava fazendo uma campanha contra o câncer de mama. Então eles já pensaram, vamos associar então esse bigode nosso na luta contra o câncer de próstata. E juntar o útil ao agradável. Tá vendo? E eles iam pensar num mês para fazer isso. E decidiram o mês de novembro, porque dia 17 de novembro é o dia mundial contra o câncer de próstata. Certo. E aí eles decidiram então que no mês de novembro ninguém rasparia o bigode. E o pessoal aderiu. No primeiro ano, 30 pessoas, 30 amigos. Só que cresceu bastante. Já no ano seguinte apareceu uma fundação, uma organização, que pegou essa ideia, comprou essa ideia e começou a difundir. E aí acabou espalhando para vários países, foi crescendo. E em 2008 veio parar então esse dia aqui no Brasil. Foi trazido pela
o Instituto Lado a Lado pela Vida Certo. e também a Sociedade Brasileira de Urologia. Foram Certo. eles que tiveram essa ideia de trazer esse dia aqui para o Brasil. Ah, certo. E como as mulheres querem também participar Certo. e incentivar, elas se vestem de azul Isso, eu vi. e elas usam bigodes falsos. Legal. É legal porque não só o bigode não está sendo raspado, tem alguns homens que deixam a barba toda Sim. sem raspar Sim. ao longo do ano para conscientizar sobre o câncer de próstata. Por que é tão difícil para o homem vir num médico, né, num urologista, para poder fazer essa prevenção de câncer de próstata? Eu acho que é uma cultura que está lá atrás enraizada, né, na gente. E mais também, eu acho que o pior fator é o desconhecimento. Então, quando a gente não conhece uma situação, a gente não procura esclarecimento sobre ela, sim, acontece que a gente acaba imaginando o que a gente quer. E acaba criando uma proporção enorme. E assim, é tão simples. O exame pode ser feito por sangue ou pelo toque. E assim, a gente pode desmistificar isso, que eu posso explicar como é feito exatamente. E é super tranquilo, rápido, indolor. E ninguém vai ficar menos homem por isso. Então, esse que é a grande questão. E nem perder a dignidade por conta do exame. Isso que é a grande questão de toque retal. Porque assim, ó, o câncer ele tem duas maneiras de prevenir, né? O câncer de toque, prevenção de toque, e o câncer de sangue. Isso. Qual que é o mais eficaz? Ou os dois são da mesma proporção? Na verdade, o rastreamento é programado para ser feito tanto com os exames laboratoriais, certo, como também com o exame físico, certo, que inclui o exame de toque da próstata. Certo. Então ele é uma parte do exame físico, mas é a parte mais temida e só se fala disso quando o assunto é o câncer de próstata. O câncer, ele acaba tendo um lugar preferencial para crescer, certo, que é na parte mais externa da próstata. Quem não sabe, a próstata ela é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino, certo, e junto com as vesículas seminais, ela produz o esperma. Ela fica logo abaixo da bexiga, então certo, é possível, pelo toque retal, palpar uma grande porção dela. Certo. E o câncer acaba preferindo a parte externa dessa glândula para se desenvolver. Certo. E então, no toque retal, é possível perceber diferença de tamanho entre os lados dessa glândula, que ela é como se fosse uma noz. Certo. É possível perceber também nodulação, e isso vai acabar dando um alerta para ser investigado o câncer de próstata. Certo. Ele também pode ser investigado pelo exame laboratorial, que chama PSA, antígeno prostático específico. Que é um exame muito simples, ele é feito através do sangue, e quando ele está elevado, a gente também pode pedir uns exames complementares para ver a relação, né, desse antígeno. Eles também dão um alerta de que tem que ser investigado. É importante falar, Silvana, que nem o toque retal, né, nem o exame físico e nem o exame laboratorial vai dar o diagnóstico definitivo de câncer. Eles dão um alerta. Certo. E eles indicam a necessidade de um rastreio, de um exame mais específico. Certo. Quando a gente vai falar de diagnóstico, é preciso colher um pedaço ali do câncer, pôr no microscópio, examinar para ter certeza de que a célula tem as alterações que configuram o câncer, e aí sim a pessoa recebe então um diagnóstico de câncer de próstata. Então, na verdade, eles são exames de rastreio que vão indicar a necessidade de exames complementares para confirmar ou afastar um diagnóstico. E qual é a idade assim que eu possa ir no médico para poder começar essa prevenção do câncer, e por que eu tenho que fazer? É recomendado que se faça a partir dos 50 anos. 50 anos. Mas algumas pessoas precisam fazer um pouquinho antes, a partir dos 45, pessoas que têm fator de risco. Certo. Então, familiares que tiveram câncer de próstata, precisa fazer um pouquinho mais cedo esse exame. Alguns homens também podem ter uma mutação, e saber dessa mutação, que é um gene específico, BRCA. E esses homens precisam fazer o rastreio ainda mais cedo, a partir dos 40 anos. Na verdade, esse assunto é um dilema. Por quê? Porque o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, eles não batem assim um martelo falando que é preciso, que é indispensável fazer esse rastreio. Certo.
Tem outras situações, então o exame, o câncer de mama, o rastreio, eu estou falando de pessoas assintomáticas, certo, pessoas que não têm nenhuma manifestação. Certo. Então, outras situações como o câncer de mama, o câncer de colo de útero, diabetes, hipertensão, toda a sociedade médica entra num consenso e fala, olha, então a partir de tal idade é preciso fazer tal e tal exame, assim, assim, assado. O rastreio para câncer de colo de câncer de próstata não é desse jeito. Não? Então, não. A OMS, ela não define, assim, não bate o martelo falando que precisa, que é indispensável. Porque tem prós e contras. Ela apoia a causa. Ela também acha, falado ali da importância, né, da prevenção e tudo mais. Sim. Mas a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que seja feita a partir dos 50 anos. Então, o ideal e o que a OMS recomenda é que o paciente vá e converse com o médico. É uma coisa que tem que ser decidida em conjunto. Entendi. Para ver se ele tem fatores de risco ou não, se ele é uma pessoa que tem alguma coisa que configure a necessidade de fazer esse acompanhamento com maior cuidado. Mas eu posso te adiantar que a maioria dos colegas médicos seguem a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é os urologistas que cuidam disso, e fazem por rotina o exame a partir dos 50 anos. Entendi. Só para curiosidade, que o senhor falou assim que tem vários tipos de câncer e tal. Só uma curiosidade aqui para vocês, aqui na nossa cidade de Marília. No acumulado desse ano, foram registrados 521 casos de câncer de diversos tipos, igual o senhor falou agora há pouco, em Marília, sendo 320 em mulheres e 201 em homens, doutor. Em todo o ano passado foram 991 casos, sendo 433 homens e 559 mulheres. Ainda o câncer, no geral, câncer de colo de útero, de mama, etc e tal, mulheres é mais incidentes, né? Para você ver, pode até ser que o homem seja até mais, só que nos registros tem menos. Por quê? Essa falta de ir ao médico, né, doutor? De fazer essa prevenção, pode ser, um dado pode ser subestimado esse número por conta justamente da falta de ir ao médico, né? De conversar, diagnóstico subestimado. Eu acho assim, ó, a gente tem que, já estamos no século XXI, tá indo pro 22 e o homem ainda tem essa cultura de não ir no médico porque ele é machão. Homem não chora, homem não sente dor, e quando sente dor fica em casa, dando trabalho para a mulher, em vez de ir ao médico e fazer tratamento. Temos uma pergunta aí, pode falar, Elton? Não, Silvana, só para destacar aqui o assunto que vocês acabaram de abordar, a Rose, bom dia, Rose. Sempre presente nas nossas lives. Sempre. Ela coloca assim, que ela queria saber se a conscientização dos homens vai melhorando e se os homens estão indo mais ao médico. E aí, doutor? Olha, o que eu tenho percebido é que a aceitação dos homens com menor idade é bem maior. Então eles se preocupam mais, tanto com a parte estética, quanto também com a parte de saúde. Ainda tem um pouco de resistência com relação aos homens de maior idade. Mas isso está sendo desmistificado, porque as campanhas a informação aí está chegando em massa. Então tem campanha na televisão, no rádio, as conversas também, né, com pessoas que fizeram exame, pessoas mais novas, com médicos, com pessoas da área da saúde, vai quebrando esse mito, esse fantasma, né, do exame de próstata. E achar que não vai ser homem porque foi no médico. Exato. Ou vergonha, né? Pois é. E é interessante porque esse é um tipo de câncer que o principal fator de risco é justamente a idade. Sim. Fora o câncer de pele não melanoma, é o segundo câncer que mais atinge os homens. Exatamente. Então é um dado significativo, muito importante. 1,5 milhão de homens ao redor do mundo todo terão diagnóstico em um ano desse câncer. E dessa população toda, 366 mil vão acabar indo a óbito. Então, e é uma coisa prevenível. É interessante focar que é uma doença que também não dá sintomas no início, não dá sintomas de imediato. Por isso que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda faz essa recomendação de fazer esses exames de rastreio, porque quando é feito o diagnóstico, a maioria dos casos já está em estado avançado. Isso significa que eles
sofrendo metástase. Esse tipo câncer assim, espalhou. Tem uma perguntinha aqui, ó. Quais as consequências do câncer de próstata? Então, ele pode acontecer duas coisas. Geralmente, o câncer de próstata em pacientes que têm esse diagnóstico com uma idade menor, eles costumam ser mais agressivos. Entendi. Então tem uma chance grande de levar ao óbito se não for feito um diagnóstico rápido. Geralmente, quando é feito em pessoas aí com mais idade, ele se comporta de um jeito não tão agressivo. Então a evolução dele é para manifestar sintomas dentro de 17 a 20 anos. Que tipo de sintomas? Os sintomas na fase tardia vão envolver especialmente coisas aí que vão envolver o ato de urinar. Então ele pode ter um esforço miccional, ele pode sentir vontade de ir ao banheiro com uma maior frequência, ele pode sentir dor ao urinar também. E num estado mais avançado pode ter sangue na urina e sangue também na ejaculação. Entendi. Pode sentir dor óssea também quando tem as metástases aí. Então, gente, o negócio é se prevenir. Mais alguma pergunta, Elton? Não, destacar aqui também, sempre presente nas nossas lives, o pessoal da FITIASP. Bom dia, pessoal. Bom dia. Da alimentação do Estado de São Paulo, na presidência do nosso amigo Antônio Vitor. E através dos amigos aqui, o William, o Fabinho, sempre presente aqui, eles estão parabenizando. Destacar aqui, parabéns por mais esse evento, Tia Marília. Sim. E tem também um comentário muito bacana aqui do Luiz Martins de Bauru, onde ele destaca assim: parabéns ao Stian pelas campanhas na área da saúde, sempre buscando uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Vocês são excelentes, continue assim, que Deus abençoe sempre vocês. Obrigada, Luiz. Assim, a gente sempre faz, né? A gente sempre tenta fazer essas campanhas, né, assim, pontuais, mas assim, eu acho assim, o câncer de mama, câncer de próstata e outros tem que ser preventivo o ano inteiro, 365 dias. A gente faz as nossas lives nos meses, né, mas assim, a prevenção, gente, é todo ano, é todo dia, porque o câncer de próstata, de mama não acontece só em outubro ou só em novembro, é os 365. Tem mais uma perguntinha aí, Bá? Aqui também tem no Instagram do doutor, o Rodrigo Faria, está perguntando qual a influência do fator hereditário. A maioria dos cânceres, o fator principal que vai determinar aí o surgimento dessa doença é a idade. Então, uma porcentagem bem pequena das pessoas acaba tendo esse câncer por conta de fator hereditário. Daí elas vão ter vários casos na família. Possivelmente podem já ter feito um rastreio e identificado alterações como nesse gene, o BRCA, mas a minoria dos casos é hereditário. E essa, vamos supor, que a evolução da doença, né? As pessoas morrem mais de 50 anos ou tem algum precoce que morre antes de 50 anos? Então, é complicado falar assim disso, porque a gente não quer gerar medo em ninguém, mas como a gente estava falando anteriormente, geralmente em pessoas mais jovens, em homens mais jovens, ele tende a ser mais agressivo, a dar metástase mais rapidamente. O tempo de evolução é bem mais curto. Geralmente, em homens com mais idade, ele tende a ser mais uma evolução mais lenta. Entendi. É importante falar que a próstata não está relacionada nem com a ereção, não é ela que é responsável, nem pela ereção, nem pelo prazer, pelo tesão, pelo orgasmo. Isso também é um mito que alguns homens acabam acreditando, que o câncer de próstata vai se manifestar com dificuldade de ereção, e não acontece. Entendi. Então, ele pode ter esse desfecho de óbito nos casos aí em que ele está bem avançado, mas vai depender de várias outras coisas, Silvana. Tipo, a idade do paciente, os fatores de comorbidade, o tipo de câncer também de próstata, que existe mais de um tipo, tá bom? Quantos tipos existem? Vários. Vários. Tem um número, assim. O câncer sempre começa na mutação de uma célula. Entendi. É preciso ter uma célula que perdeu o controle para gerar o câncer. E Deus é tão maravilhoso que quando o corpo humano fez a célula funcionando, ele colocou mecanismos nela que ela fica se checando, ela confere se está tudo em ordem no DNA. Entendi. E quando ela percebe que tem alguma coisa que mudou, uma mutação, ela se destrói. Entendi. E isso é fantástico, porque isso evita, na verdade, câncer. O próprio organismo. Exato. Mas pode acontecer uma mutação
justamente no gene que vai ser responsável por fazer essa checagem para ver se tem alguma alteração na célula, no DNA. Entendi. E o que vai acontecer? Ela vai se produzir loucamente, vai se multiplicar em quantidade, vai invadir o tecido, e aí sim, isso se chama carcinogênese, e isso é o câncer. É muito importante o que vocês estão fazendo, eu queria pegar um gancho do que vocês falaram ali anteriormente, porque, olha, você não imagina a quantidade de homem que vem no consultório, às vezes acompanhando a mulher, uma consulta às vezes com a esposa, e a esposa fala, doutor, e tira a dúvida do marido. É super comum. É comum. E tem muita pergunta com relação ao câncer de próstata. Gera vergonha. Os homens chegam e falam assim, doutor, eu tinha vergonha de perguntar isso. E assim, os profissionais da saúde, não só os médicos, eu acho que devem ser vistos como um amigo. Sim. E pessoas acessíveis. Claro. Você chega e tem uma dúvida, e as pessoas certas, né, para fazer exato, as perguntas e as tirar as dúvidas. Se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar. Sim. Mas assim, não é um problema nenhum. Sim. Ter essa abertura. E essa live, a gente estava conversando também anteriormente, sim, como que é maravilhosa a live, porque ela possibilita que a pessoa assista em qualquer canto. Exatamente. Então ela não precisa ter o trabalho de sair de casa ou sentir a vergonha de procurar um profissional. Através aí das perguntas e tudo mais. Começa a ter conhecimento do que se trata, né, doutor? Exato. Vai mais à vontade ao médico, exato, dizer assim, né? Desmistificar isso. Desmistificar. Tem mais um dado aqui, gente, ó. O Brasil registrou 44 mortes por câncer no ano de 2021, né, no nosso país. Os dados da informação sobre mortalidade do Ministério da Saúde revela que de 2019 a 2021 foram mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de câncer, doutor. Muita de coisa, tumor. né? Então, assim, por que não ir no médico precocemente? Por que não, da idade, né? E se tiver câncer na família, mais ainda importante ir ao médico, para você poder fazer a prevenção, se for diagnosticado, fazer o tratamento, que exato, tem cura, né, doutor? Exato, e quanto mais cedo o diagnóstico, exatamente, maior é a chance de cura do tratamento. Uma pergunta minha, uma dúvida minha aqui agora, doutor, por exemplo, eu estou com câncer de próstata, maligno, fez lá a biópsia, deu maligno. Qual é o tipo de tratamento? Eu vou fazer uma quimioterapia, uma rádio, ou é diferente o tratamento? Como que é? Nem sempre, Silvana, o tratamento vai ter o objetivo de cura. Ah, é? A gente também está desmistificando isso. Certo. É uma outra dúvida com relação ao câncer. As pessoas, quando recebem um diagnóstico, pensam imediatamente em tirar. Certo. Em remover ali o que está causando o câncer, né? Certo. Mas assim, é importante ver todo um contexto. Quem é essa pessoa com diagnóstico, a idade, as comorbidades, certo, o risco de fazer cirurgia, né? Que varia bastante dependendo da situação. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Pode ser feito desde a cirurgia para erradicar e tirar a doença, certo, mas também pessoas que têm a doença em estado avançado, pessoas que têm esse câncer já invadindo outros lugares, elas podem ter uma vida muito tranquila, muito normal, fazendo o tratamento para consolar o crescimento desse câncer. Como eu disse anteriormente, geralmente ele tem um comportamento não tão agressivo em determinadas situações. Então, consolando o crescimento desse câncer, com radioterapia, com químio, vai variar do caso também. Ela vai ter qualidade de vida. Entendi. O foco hoje em dia não é curar. Nem sempre, é quando é possível. Certo. Mas é da qualidade de vida. Entendi. Aí a pessoa vai conviver, então pensando num indivíduo que está com câncer em estado avançado, com metástase, que aí alguma coisa, ou alguma outra comorbidade que impeça ele de fazer uma cirurgia também, ele pode fazer esse tratamento, vai ter qualidade de vida e vai, muito provavelmente, vir a óbito por outra situação que não câncer. Sim, então nem sempre ele vai morrer do câncer de próstata. Exato. É igual meu pai. Meu pai tem mais de 70 anos, né, doutor? E ele tava com problema de fazer o xixi lá, tudo, foi ao médico, a próstata dele aumentou. E ele tá fazendo o tratamento. Exato. Ele tá fazendo o tratamento tá surgindo efeito, ele tá quase normalizado, né, a situação clínica dele. Então, assim, só que assim, ele tem que sempre fazer acompanhamento do médico daqui pra frente. O médico dele vai ser o amigo dele. Exato. Vai ter que fazer deve ser acompanhamento. Feito. Justamente isso é um motivo que a OMS e o Ministério da Saúde não batem o martelo para falar que é preciso fazer o rastreio. Entendi.
Porque ele geralmente, ele pode ter uma evolução mais lenta, porque também o tratamento pode gerar muita ansiedade. Às vezes o exame de sangue, como eu disse agora há pouco, o exame de sangue e o exame físico, eles não dão diagnóstico de câncer. E é possível que esse exame venha alterado por várias outras situações. O câncer, eu acho que é assim, uma das causas menos frequentes de alteração do PSA. E então a pessoa faz o exame, fica desesperada, e é toda essa ansiedade para depois receber um diagnóstico de outra doença. Então essa ansiedade, isso tudo foi considerado quando não foi batido o martelo para definir. É tipo assim, a saúde mental da pessoa, acho que qualquer pessoa, homem ou mulher, quando recebe o diagnóstico que está com câncer, eu acho que essa saúde mental dele, que às vezes até, vamos dizer assim, ajuda na mortalidade, ou não. Porque ele fica... Eu não vou fazer nada, deixa morrer. Que não sei. Aí acaba morrendo, como a gente falou, não pelo câncer, por outras situações. Exato. Elton, fala aí, Elton. Mais alguma pergunta? Nós temos aqui mais algumas participações. Sim. Da federação, né? Do Fabinho lá, que ele destaca. Os homens ainda são muito resistentes a cuidar da própria saúde, sobretudo quanto a esse tema. Temos aqui também o José Carlos Duarte, doutor Duarte. Doutor Duarte, prazer. Bom dia, doutor. Parabenizando a live, destaca um assunto muito importante. Temos também a participação da Silvana Buraco. Silvana, bom dia, Silvana. Ele escreve aqui, parabéns, Silvana, por trazer mais essa informação para os trabalhadores da alimentação. Silvana sempre presente nas nossas lives aí. Sempre presente. E a Rose Castro também traz uma informação e uma pergunta. E um caso dela, ela coloca: meu pai teve com 60 anos com exame de sangue. Meus irmãos devem começar a fazer exame com qual idade? E aí ela destaca, né, que o pai dela fez a cirurgia e cuida até hoje, pelo simples fato de não querer fazer o exame. Aí depois ela faz a pergunta: meu pai teve com 60 anos através do exame de sangue. Meus irmãos devem começar a fazer exame com qual idade? Silvana, 80% dos casos de diagnóstico de câncer de próstata são feitos por conta de alteração no exame de sangue. Sim. Então, levanta a suspeita, aí ele vai investigar melhor e acaba tendo o diagnóstico. Certo. 20% também dos casos de câncer de próstata, eles vão apresentar nódulo no toque. No toque da próstata, no exame físico. Aí fica a importância de fazer o exame. Quando você tem um caso na família, nem sempre vai determinar que você tem uma mutação genética. Certo. A gente estava falando que o câncer começa por conta da mutação do DNA de uma célula. O câncer, ele ele sempre começa por conta do DNA, mas nem sempre ele é herdado de pai para filho. Certo. Isso é bem mais raro. Os irmãos dessa paciente provavelmente devem fazer a partir dos 45 anos, certo, porque eles entram no grupo de risco de pessoas que têm familiares com câncer de próstata. Então tem Mas que não quer dizer que eles têm a mutação que vai determinar que todo mundo da família tem um risco aumentado para câncer de mama ou câncer de próstata. Tipo assim, é bom eles irem no médico para fazer a prevenção por desencargo de consciência, para não ter problema lá na frente. Exato. E mediante a alteração do exame de sangue ou do exame físico, investigar melhor. Entendi. Mais um dado aqui, gente, de acordo com o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer do nosso país aqui, no nosso ano aqui de 2022, são esperados, que não acabou o ano ainda, né, doutor? Mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. Então, assim, são pesquisas, estimativas que o INCA faz durante o ano, por quê? Eu acho que, assim, é a falta de procura ao médico. Porque, assim, quando você vai procurar, você já está com câncer de próstata. Porque ele dá sintoma tardiamente, porque ele fica tardiamente, você não... Por exemplo, você vai no banheiro e tá fazendo um pouquinho, mas não é nada não. Exato. Né? Eu bebi demais, vai passar. Então aí vai dia a dia, se passar, amanhã eu vou no médico e esse amanhã nunca chega. Então, gente, tem que desmitificar, tem que tirar esse preconceito do homem mesmo, porque saúde do homem é coisa de homem. Exato. Tem que procurar, não só pelo câncer de próstata, por um problema de vista, assim, tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer um check-up, na realidade,
na nossa saúde, principalmente também o do homem, né? Tirar essa desmistificação aí. Eu queria ressaltar que um outro fator de risco para começar a investigar antes dos 50 anos, com 45, é também ser de etnia negra. A chance é maior de desenvolver o câncer de próstata. Por quê, doutor? Por isso, chance maior de mutação genética. Por isso, esses dois grupos, então, histórico familiar ou etnia negra, são indicativos de começar esses exames um pouco mais cedo. Sim. E que assim, a pessoa muito obesa também, ou faz muito regime, pode fazer alguma alteração na saúde da pessoa? Como que é? A gente está falando que o câncer de próstata tem como principal fator aí, de causar a idade. E que homens não vão ao médico. É importantíssimo, é fundamental, Silvana, que também seja esclarecido que o câncer de próstata é um dos problemas que os homens com idade vão ter. Não dá para esquecer da hipertensão, da diabetes, que também tem protocolos para rastreio bem mais cedo do que o câncer de próstata. E de várias outras doenças aí que podem sim complicar bastante a vida do indivíduo caso não tenha feito o diagnóstico. Entendi. Falta de exercício também é um dos fatores? Alimentação, comer errado? Então, na verdade, algumas recomendações entram como um fator para evitar o câncer. A gente estava falando que a minoria é de herança genética. Então, se a maioria não é isso, não é de herança genética, a gente consegue algumas medidas comportamentais para deixar mais difícil de acontecer. Entendi. E aí, o INCA recomenda evitar alimentos ricos em gordura, especialmente a gordura animal, evitar muitas carnes. A carne processada, inclusive, é péssima para a saúde, é um dos alimentos... aquele salaminho, esquece. Salame, salsicha, tudo que é fácil de cozinhar. Linguiça. E homem geralmente gosta, né? Então, uma gordura, uma carne, um churrasco. São ruins por vários outros motivos também. Incluir fibras na dieta, incluir frutas, verduras, praticar atividade física regular, não adianta fazer uma vez na vida, outra na morte, não adianta querer fazer toda a atividade da semana em um dia também. Doutor, esse negócio de atividade física, vamos supor, o rapaz trabalha como carteiro, ele anda na cidade inteira. Isso é uma atividade física? Olha, Silvana. Ou não, tem que andar tranquilamente na pista de Cooper, fazer bonitinho. Porque a pessoa fala, você tem que fazer atividade física. Ah, mas eu faço, eu ando lá na fábrica, eu ando não sei o quê, faço, ergo peso, tal. Isso é atividade física ou é diferente de atividade física e atividade laboral? Se fosse atividade física, não teria a dona de casa obesa. Também. Porque elas trabalham sim. Vixe, elas sim trabalham bastante. Pra caramba, né? Exato. Então é importante manter por um tempo uma frequência cardíaca mais alta, mais elevada. Ter todo um contexto para considerar aquilo como uma atividade física, né? Porque carregou uma caixa ou anda ali, sobe escada, vai ser uma atividade física. É importante separar um tempo para fazer. Física. Isso. Quem fala que está praticando porque anda na fábrica tá arrumando uma desculpa feia. Atividade laboral não é atividade física. Então nós temos que tirar um tempo, meia horinha, né, doutor? Que seja uma hora e fazer lá a sua corrida, andar, fazer exercício nas academias ao ar livre que tem aqui na cidade, que tem na cidade de vocês aí que estão assistindo a live. Evitar o álcool e o cigarro. Evitar o álcool. Ah, isso que eu ia perguntar agora. O tabagismo e o álcool são amigos da próstata ou de outros cânceres? São amigos de tudo que não presta. De tudo que é ruim. De tudo que é ruim, né, doutor? Então, a recomendação de não fumar e evitar o álcool é também uma medida para prevenir o câncer de próstata e várias outras doenças e vários outros cânceres e vários outros problemas de saúde. Porque assim, a gente gosta do que não presta, não é verdade? Então assim, beba com moderação, mas não exagera e faça a prevenção da sua saúde, homem. Não tenha vergonha, né, doutor? Não precisa ter vergonha. É bonito isso assim, não, eu tô com meu check-up em dia, não tenho nada. Um dia nós vamos morrer, mas não precisa também ser negligente, né, nessa parte. Tem que fazer a prevenção, tem que fazer atividade física e procurar o médico e conversar com a sua esposa, com a sua namorada, né, com seus pais, algum amigo sobre o assunto. Não ficar com aquela coisa retraída, com vergonha. Porque assim, a vergonha de repente pode te matar amanhã. É inimiga da saúde. Da saúde.
deixa a vergonha de lado e vamos em frente fazer essa prevenção e esse cuidar, né, doutor? Da saúde tanto do homem como da mulher, né? Uma dica que eu dou como médico da família é marcar uma consulta com um médico de confiança, seja o médico da família, seja o urologista, qualquer médico que você confia, e conversar com ele, bater um papo, falar do seu histórico de saúde, porque pode ser que ele peça também vários outros exames ali. E é uma coisa que tem que ficar entre o paciente e o médico. Não precisa anunciar no Instagram que ele foi fazer um exame de prevenção do câncer de próstata. Exatamente. É muito tranquilo, isso é muito simples. O exame é rápido, ele é usado um gel, que é anestésico, também serve como lubrificante. É só a ponta do dedo que é inserida e é tocado essa próstata para perceber alterações como nodulação, alteração de tamanho, né, em comparação aos lados dela. E não dura 10 segundos, Silvana. Então, gente. E ninguém vai ficar, como a gente disse, menos homem ou menos digno por conta de ter se submetido ao exame. Exatamente. O importante é se cuidar. Ao exame físico, com certeza. Deixa a vergonha de lado e vamos se cuidar. Tá acabando aqui, doutor. Queria que o senhor desse aí umas últimas palavras, assim, né, de incentivo para os homens, né, no geral, nas fábricas, homem em geral, né, na comunidade masculina aí, para poder fazer essa consulta ao médico. É isso. Mais uma vez, então, quero parabenizar todo mundo do sindicato pela iniciativa, porque já que os homens não vêm ao médico, a gente leva a informação até eles. Exatamente. E é importante plantar a curiosidade ou o mínimo de informação, porque já pode ser um gatilho para ir atrás. E isso é promover saúde. Como médico da saúde da família, eu fico muito feliz pela iniciativa. Eu gosto de conversar, ficaria conversando com você aqui o resto do dia. E quero deixar a mensagem para todo mundo aí que está nos assistindo, que não tenha vergonha. É como eu disse, é uma coisa que fica entre o paciente e o médico. É importante ser aberto, entender que o profissional de saúde, hoje, não só o médico, qualquer profissional de saúde, é para ser visto como alguém acessível, alguém que não vai ficar bravo com perguntas, alguém que pode esclarecer as perguntas, porque normalmente as pessoas querem tirar dúvida com o vizinho, com o amigo, e não perguntam ao médico. Exatamente. E deixar aí o alerta para todo mundo fazer consultas regulares, ter o seu médico da família que acompanha, seu médico de confiança, e não deixar por vergonha, por qualquer outro motivo, de fazer o diagnóstico precoce e de fazer a prevenção não só do câncer de próstata, como de várias outras doenças. Isso é promover saúde. Exatamente. E é fundamental. Exatamente. Então, quero agradecer aqui mais uma vez, doutor Donizete, viu? Foi uma graça, ele é uma graça de pessoa, um profissional competentíssimo. Obrigado. Então, assim, obrigado aí pela colaboração, pela ajuda importantíssima que o senhor deu aqui. Agradeço então, muito. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu a live aí, o Wilson Vidotto também, que assim, agradece, né? Mais uma live, que o Departamento de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Sindicato sempre aí está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Temos uma psicóloga lá no sindicato também. Às vezes você está aí meio cabisbaixo por causa de doença, alguma coisa, a gente tem lá uma psicóloga totalmente gratuito para você que trabalha na indústria, né, tal. Então, assim, gente, quero agradecer e quero pedir uma atenção especial para o homem. Faça a sua saúde acontecer. Faça a prevenção. Faça exames preventivos, não é vergonha. Isso te ajuda a viver mais confortável, para dar alegria para sua família, para o seu filho. Porque assim, um exame precoce, um check-up precoce, vai aumentar a nossa expectativa de vida, né, doutor? Com certeza. Então você vai alongar mais a sua vida para poder curtir o prazer da vida, da família, enfim. Não seja preconceituoso com você mesmo. A saúde é uma só. Nós temos que fazer a nossa parte. Que é o quê? Cuidar da nossa saúde, nos gostar. E também o sindicato também está aqui para fazer a parte dele como social, que é avisar você, dar conhecimento para você da saúde da gente. Da saúde que a gente só tem essa vida. E se a gente não aproveitar ela agora, aqui vivo, para passear, para viajar, como vai ficar? Numa cama, sofrendo? Então assim, dá para evitar. Então vamos fazer a prevenção, tá bom? Boa tarde para vocês e muito obrigado para todo mundo que assistiu a live. Até mais, pessoal! Até mais.